Olá, essa aula será sobre o tema informação assimétrica. Dizemos que ocorre informação assimétrica quando em uma relação econômica uma das partes detém informação que a outra não conhece. Essa informação é chamada usualmente de informação privada, em oposição à informação pública que é de conhecimento comum das partes envolvidas em um contrato. O tema informação assimétrica, o estudo do tema informação assimétrica visa entender quais são as consequências da existência desse tipo de assimetria de informação. Nossa aula tratará dos dois casos típicos de informação assimétrica, conhecidos como ação oculta e tipo oculto. Depois de trabalharmos o segundo tipo de informação assimétrica, chamado tipo oculto, iremos destacar, aproveitando algumas aplicações e alguns resultados da nossa discussão, como construir alguns mecanismos de revelação. Começamos falando de ação oculta. Quando uma das partes de um contrato não é capaz de observar as ações de outra parte do contrato, dizemos que há um problema de ação oculta. A ação oculta é um exemplo daquilo que em teoria dos jogos chamaríamos de informação imperfeita. Exemplos de ação oculta são o caso de um empregador que não consegue observar o esforço de seu empregado, o caso dos acionistas de uma empresa que não conseguem verificar se os gestores dessa empresa estão empenhando ao máximo ou envidando o empenho adequado para maximizar o valor dessa empresa, ou o caso de uma seguradora que não é capaz de monitorar se seu segurado está ou não adotando as providências devidas para evitar o risco de um sinistro. Os problemas decorrentes da ação oculta normalmente aparecem em relações conhecidas como relações agente-principal. Nessas relações, uma das partes, chamada agente, é um indivíduo ou uma empresa, um agente, contratado com a finalidade de buscar o interesse específico de outro indivíduo. O principal é esse outro indivíduo. O termo moral hazard, ou risco moral, se refere ao fato de que, havendo informação oculta, o agente ele pode desviar-se do objetivo estabelecido no contrato, escolhendo ações que lhe seriam mais favoráveis. Vamos falar inicialmente da relação agente-principal quando não há informação oculta. Então vamos ver como pode ser fixado um contrato entre um principal e um agente quando na ausência de informação oculta. Vamos trabalhar isso através do seguinte exemplo. Suponha que o principal possa contratar o agente para exercer alguma atividade que gerará um valor que é dado pela função f de E, no qual E é o nível de esforço a ser exercido pelo agente. Vamos assumir que essa função vai ser uma função de produção bem comportada, ou seja, ela vai ser crescente em relação ao nível de esforço, mas crescente a taxas decrescentes, ou seja, vai ser uma função côncava, ou se você quiser, a produtividade marginal do esforço será decrescente. Para realizar um esforço E qualquer, o agente vai demandar uma compensação mínima que pode ser chamada de custo do esforço exercido pelo agente. Vamos chamar essa função que descreve a relação entre o nível de esforço e o custo do esforço de C de E. Finalmente, assim, assumiremos que o custo do esforço seja crescente em E, e crescente a taxas crescentes. Ou seja, estamos assumindo que teremos custo marginal positivo e custo marginal crescente do esforço. Finalmente, vamos assumir que o agente, caso não queira trabalhar para o principal, conseguirá receber uma remuneração W barra sem exercer esforço algum em alguma atividade alternativa. W barra vai ser chamado de remuneração de reserva do agente. O W barra, essa remuneração de reserva, é o custo de oportunidade do agente quando ele vai trabalhar para o principal. Vamos nos perguntar qual que é o contrato, ou o acordo entre agente e principal que geraria o maior excedente social possível. Bem, vamos normalizar, sem perda de generalidade, que o excedente gerado quando a gente não trabalha para o principal seja igual a zero. Ou seja, aquilo que nós vamos chamar de excedente do contrato agente principal, de fato é o excedente adicional gerado por esse contrato, o que esse contrato gera de excedente social adicional. Bom, esse excedente vai ser dado por o quê? Pela diferença do valor do produto da atividade do agente, tá certo? Subtraída do custo do esforço
e do custo de oportunidade do agente. Isso aqui a gente pode chamar do excedente total, né, do contrato entre agente e principal. Ele é decomposto em duas partes. Então, uma parte que nós podemos chamar de excedente bruto, que é simplesmente a diferença entre o valor gerado pela atividade do agente e o custo do esforço, e outra parte que podemos chamar, né, de custo de oportunidade. Então, o excedente bruto menos o custo de oportunidade é o excedente social, né? Só vai ser desejável que o agente trabalhe para o principal caso esse excedente seja positivo, né? Caso contrário, é melhor que o agente exerça sua atividade alternativa. A condição para que esse excedente, se esse excedente for positivo, a condição para que esse excedente seja máxima pode ser obtida derivando-se essa função em relação a E e igualando a zero. E é uma condição conhecida da gente que estabelece que, no nível ótimo de esforço, o custo marginal, no caso do esforço, deve ser igual à produtividade marginal, também do esforço. Vamos chamar de E estrela o nível ótimo de esforço, ou seja, o nível ao qual essa condição de eficiência é atendida. Imaginemos agora que o principal vá propor ao agente um contrato, no qual oferece ao agente alguma regra de remuneração, e nós queremos saber se existe algum contrato que consiga fazer com que o agente aceite trabalhar para o principal e exerça um nível ótimo de atividade. Bom, para que isso aconteça, duas restrições precisam ser atendidas. A primeira delas, que vamos chamar de restrição de participação, requer que o agente, ao aceitar o contrato e realizar um nível ótimo de esforço, fique ao menos tão bem quanto ficaria caso não aceitasse o contrato. A segunda restrição, que podemos chamar de restrição de compatibilidade de incentivo, ou, mais resumidamente, restrição de incentivo, requer que, ao aceitar o contrato e exercer o nível ótimo de esforço, o agente vai ficar tão bem quanto ficaria caso aceitasse, pelo menos tão bem quanto ficaria, caso aceitasse o contrato e exercesse algum outro nível de esforço. Ou seja, o nível ótimo de esforço vai maximizar o resultado do agente. De fato, há uma infinidade de contratos que podem propiciar que as duas restrições sejam atendidas. Vamos dar 3 exemplos. O primeiro deles, que a gente pode chamar de um exemplo de ultimato, consiste no seguinte: o principal oferece para o agente uma remuneração maior ou igual à soma do seu custo de oportunidade, a remuneração de reserva, mais o custo do esforço ótimo, caso o agente que será paga essa remuneração, caso o agente aceite trabalhar para o principal e exerça o nível ótimo de esforço. Caso o agente não exerça um nível ótimo de esforço, o principal não paga nada para ele. Bom, nesse caso, em primeiro lugar, a restrição de participação vai estar atendida, porque essa remuneração ela é exatamente suficiente para compensar o agente, tanto pelo custo do esforço quanto pelo custo de oportunidade, né? Ou seja, ele vai receber a remuneração de reserva que ele obteria numa atividade alternativa e mais uma compensação pelo esforço. Ele está ao menos tão bem com esse esquema de remuneração quando aceita trabalhar para o principal e exerce um nível ótimo de esforço, quanto estaria se não aceitasse trabalhar para o principal. A segunda restrição também está atendida, por quê? Porque a única forma do agente ter algum ganho aceitando trabalhar para o principal é exercendo um nível ótimo de esforço. Caso ele não exerça esse nível ótimo de esforço, a remuneração vai ser zero e ele vai ficar pior do que se exercesse o nível ótimo de esforço. Então aqui nós temos um exemplo, né, em que o principal conseguiria contratar o agente e induzi-lo ao nível eficiente de esforço, né? Notem que se o principal quiser se apropriar de todo excedente, a remuneração que ele deve oferecer deve ser exatamente igual à remuneração de reserva mais o custo do esforço no nível ótimo de esforço. Se tivéssemos um outro objetivo para o principal, se ele fosse benevolente, por exemplo, quisesse distribuir o excedente com o agente, ele poderia oferecer uma remuneração maior, mas sempre condicionada a que o nível ótimo de esforço fosse atendido. O nosso segundo exemplo, nós vamos chamar de salário, e consiste numa regra de remuneração com a seguinte característica: a remuneração do agente, vamos chamar de WE, né, uma remuneração em função do esforço, vai ter duas partes. Uma parte que é variável com esforço, que consiste no produto de uma variável S vezes o nível de esforço. E uma segunda parte, que é uma parte fixa, que vamos chamar de uma variável K, né? Nós vamos assumir que S seja maior do que zero, né? Quando é que
vamos supor inicialmente que o agente aceite trabalhar para o principal sem aceite trabalhar para o principal. Que nível de esforço ele vai escolher nesse caso? Bom, o excedente dele vai ser o seguinte: a remuneração dele, né, menos o custo do esforço realizado. Esse é o excedente bruto dele. Se a gente quisesse o excedente líquido, bastaria tirar desse valor a remuneração de reserva. Bom, a condição para que esse excedente seja máximo é que a primeira derivada dessa função seja igual a zero. Essa é a condição necessária de primeira ordem. O que vai implicar que o custo marginal do esforço deve ser igual à constante S, né, ao parâmetro que define, né, qual vai ser a parcela variável da remuneração do agente, né. Vai ser o parâmetro que a remuneração por unidade de esforço exercida pelo agente, né. Bem, sabendo disso, o principal poderia induzir o agente a exercer o nível ótimo de esforço simplesmente fazendo com que S fosse igual à produtividade marginal do esforço no nível ótimo de esforço. Por quê? Porque nesse caso o agente vai escolher, né, dada a regra de maximização do excedente do agente, ele vai escolher um nível de esforço que faça com que o custo marginal do esforço seja igual a S. Mas S é igual à produtividade marginal do nível ótimo de esforço, que sabemos é igual ao custo marginal do esforço quando o nível de esforço é igual a estrela. Assim, ao igualar o custo marginal do esforço à sua remuneração, o agente vai estar implicitamente, vai estar por tabela, igualando o custo marginal do esforço à produtividade marginal do esforço, ou seja, ele vai ter que exercer exatamente o nível ótimo de esforço. Portanto, se o principal calibrar adequadamente o parâmetro S dessa regra de remuneração, ele induz o agente a trabalhar exercendo o nível ótimo de esforço caso o agente aceite trabalhar para o principal. Precisamos checar se o agente vai aceitar trabalhar para o principal, ou seja, precisamos checar se a compatibilidade de restrição de participação será também atendida. Para que ela seja atendida, é necessário que o excedente bruto do agente ao exercer o esforço, isso é, a sua remuneração menos o custo, tá? Quando ele exerce o nível ótimo de esforço, então S vezes E estrela, mais K, a remuneração constante, menos o custo do esforço ótimo, essa remuneração tem que ser maior do que a remuneração de reserva do agente. Resolvendo isso para cá, nós observamos que a parte constante da remuneração deve ser igual ao quê? Ao custo total do esforço, né? Ou seja, deve ser maior ou igual ao custo total do esforço, ou seja, o custo de oportunidade mais o custo direto do esforço, né? Menos a parte da remuneração que já foi garantida ao agente via mecanismo de remuneração variável, né? Evidentemente, se o principal quiser se apropriar de todo o excedente, novamente ele deve escolher K igual a esse termo aqui. Mas se ele quiser novamente permitir que o agente compartilhe o excedente com ele, ele poderia escolher K maior do que aquele termo. Bom, um terceiro exemplo, que também vai induzir o agente a aceitar trabalhar para o principal e exercer o nível ótimo de esforço, é aquilo que a gente pode chamar de um esquema de aluguel. A gente pode pensar que o principal, por exemplo, ele detém uma máquina, algum equipamento, em que o agente, que pode ser um trabalhador, vai trabalhar. O resultado do trabalho desse agente vai ter um valor, dado pela função f de e. O que o principal pode fazer é o seguinte: ele cede o equipamento para o agente e diz para o agente o seguinte: olha, você fica com todo o produto. Eu só quero uma quantia fixa em compensação por permitir que você trabalhe com o meu equipamento e fique com todo o produto. Vamos chamar de A, de aluguel, essa quantia fixa, né? Nesse caso, o que o agente vai querer maximizar? A remuneração dele, né, o produto total, tá? Menos o aluguel, a remuneração líquida dele, menos o custo de esforço. Bom, mas a condição para que esse excedente do agente seja o máximo é obtida quando a gente deriva essa função em relação a E igual a zero, e ela é exatamente a condição de eficiência. O produto marginal de esforço deve ser igual ao custo marginal de esforço. E essa condição de eficiência, a gente já definiu, vai ser atendida, né, no nível de esforço ótimo E estrela. Assim, sempre que eu tiver um esquema de aluguel, a restrição de incentivo vai estar sempre sendo atendida.
pergunta que a gente pode se fazer é qual que deve ser o valor do aluguel para que a restrição de participação também seja atendida. Bem, o valor do aluguel para que a restrição de participação seja atendida é que a remuneração do agente, que vai ser o produto, né, do seu esforço, descontado o aluguel e descontado o custo do esforço, portanto a remuneração líquida do custo de esforço do agente, ela deve ser maior ou igual à sua remuneração de reserva W'. Resolvendo isso para A, nós vamos achar que o aluguel deve ser menor ou igual o valor do produto no nível de esforço ótimo, descontado todo o custo do agente trabalhar para o principal e exercer o nível de esforço ótimo, ou seja, o custo do esforço, diretamente do esforço, mais o custo de oportunidade. Evidentemente, mais uma vez, caso o principal queira se apropriar de todo o excedente, ele vai escolher A igual à diferença entre o valor do produto do esforço menos o custo total do agente. Ok. Então, nesses 3 exemplos, nós chegamos, ilustramos que o principal consegue oferecer para o agente um esquema contratual no qual o excedente gerado vai ser o maior possível. Além disso, se o principal quiser, ele consegue desenhar um contrato no qual ele se apropria de todo o excedente gerado. Algo diferente vai acontecer quando aparecer o problema de ação oculta. Então vamos começar a falar agora um pouquinho das consequências de um mecanismo de ação oculta. Bem, os mecanismos que descrevemos até aqui, eles só garantem um resultado eficiente porque supõem que ou o principal seja capaz de observar diretamente o esforço exercido pelo agente, ou há uma correlação perfeita entre esforço e produto e, portanto, ao observar o produto, o principal consegue observar indiretamente, mas com precisão, o esforço. Quando essas premissas não são verdadeiras, quando o principal tem dificuldade de avaliar qual foi o nível de esforço exercido pelo agente e quando o resultado desse esforço não tem uma correlação exata, o resultado desse esforço, ou seja, o valor do produto no nosso modelo, não tem uma correlação exata com o nível de esforço, o principal ele não vai conseguir detectar exatamente qual foi o esforço exercido pelo agente. Ainda assim, caso, como a gente supõe, o esforço ele esteja correlacionado, embora imperfeitamente, ao nível de produto obtido, o principal pode fazer aquilo que a gente poderia chamar de uma remuneração condicionada, uma remuneração contingencial. Ele pode oferecer diferentes níveis de salário, diferentes níveis de remuneração contingenciados ao nível de produto obtido. Isso deve gerar algum incentivo para que o agente se esforce, porque o agente vai querer que um produto mais elevado seja obtido, caso o principal prometa um salário mais elevado com esse produto mais elevado. Bem, modelar uma situação como essa pode ser bastante complicado do ponto de vista matemático. Então nós vamos fazer um modelo um pouco mais simples do que o que a gente estava trabalhando até aqui, no qual a gente vai supor que o agente só pode exercer 2 níveis de esforço, tá? Ou esforço 0, que a gente pode dizer que é o caso em que o agente não se esforça, ou o nível de esforço 1, caso em que o agente se esforça. Então a variável E vai continuar sendo o indicador do nível de esforço, mas pode assumir apenas 2 valores, ou E igual a 1, tá? Quando a gente se esforça, ou E igual a 0, quando a gente não se esforça. Pois bem, vamos imaginar que o resultado da atividade do agente vai ser um produto que também pode assumir apenas 2 valores, tá? Ou um valor y grande, então meu produto vai ter um valor elevado quando for y grande, y maiúsculo, ou um valor menor, y minúsculo. E vamos imaginar que esse resultado esteja correlacionado ao nível de esforço exercido pelo agente. A probabilidade do esforço ser elevado será π de E, em que E é um nível de esforço. Então a probabilidade π de 1 vai ser a probabilidade do trabalho ser elevado quando o esforço é igual a 1. E π de 0 vai ser a probabilidade do produto ser baixo quando o esforço é igual a 1. A mesma coisa, eu não sei se eu falei certo, eu vou refrasear minha última frase. π de 1 vai ser a probabilidade do produto ser alto caso o esforço seja igual a 1, e π de 0 vai ser a probabilidade do produto ser alto caso o esforço seja igual a 0.
O que nós vamos supor, né, é que π de 1 seja maior do que π de 0, ou seja, o agente aumenta a probabilidade de o produto ser bom caso o esforço seja realizado, e a probabilidade vai ser menor caso o esforço não seja realizado. Aí está a correlação entre esforço e produto. Então podemos descrever o produto esperado, né, da atividade do agente, nada mais é do que a esperança matemática, ou seja, uma média ponderada entre o produto alto e o produto baixo, né, e essa média ponderada pela probabilidade do produto ser elevado, π de E, e pela probabilidade do produto ser baixo, 1 menos π de E. Né? Então, o produto esperado, quando o esforço for igual a 1, né, vai ser π de 1 vezes y, mais 1 menos π de 1 vezes y minúsculo. Né? Quando o esforço igual a 0, vai ser π de 0 vezes y maiúsculo, mais 1 menos π de 0 vezes y minúsculo. Por vezes é conveniente reescrever esse produto esperado dessa maneira, né? Ele vai ser o produto pequeno, y minúsculo, mais a probabilidade do produto ser elevado multiplicado pela diferença entre o produto elevado e o produto pequeno. Vamos assumir também que as preferências do agente possam ser representadas por uma função de von Neumann-Morgenstern, que tem por argumento a diferença entre a sua remuneração, W, tá, e o custo do esforço, que vai ser igual a C, caso o esforço seja igual a 1, e vai ser igual a 0 ao contrário. Então a gente pode representar o custo do esforço por C vezes Z. Caso o esforço seja igual a 0, esse termo desaparece. Caso seja igual a 1, fica só o C. Nós vamos supor que o custo do esforço ele é constante, ou seja, independentemente do nível de renda do agente, para ele realizar o esforço, ele vai demandar sempre uma remuneração constante igual a C. Isso daqui é uma hipótese simplesmente para simplificar a matemática do problema, uma vez que queremos focar muito mais nos aspectos econômicos da nossa discussão. Bom, nós vamos assumir que a função de utilidade do agente seja crescente, indicando que o agente prefere mais a menos, né? E que ela seja crescente a taxas decrescentes, ou seja, que ela seja côncava, indicando que o agente tem aversão ao risco. Continuaremos assumindo que o agente tem o direito a receber uma remuneração de reserva, caso não trabalhe para o principal, notada por W barra, e que essa remuneração ele vai obter sem esforço algum. Tá? Então nós podemos definir também uma utilidade de reserva, que seria a utilidade que o agente oferiria caso ele não trabalhasse para o principal. Finalmente, vamos assumir que o principal seja risco neutro. Então, o principal não tem nenhum problema em carregar qualquer tipo de risco. O principal só olha para o resultado esperado. Ele quer saber qual que é o produto esperado e qual que é a remuneração que ele espera pagar para a gente. A diferença entre esses dois termos é o ganho do principal, é o que o principal visa a maximizar. Vamos ver agora qual seria, né, o arranjo ótimo, né, contratual entre agente e principal. Ignorando por um momento que nós temos um problema de ação oculta, que o principal não é capaz de observar o esforço do agente, suponha que exista um planejador central benevolente, com informação perfeita e com capacidade de obrigar, né, as partes envolvidas a agir da maneira que ele determina. Se ele quiser aumentar o excedente social, o que ele deve fazer? Bom, a primeira coisa que deve ser observada é o seguinte: esse planejador central ele deve alocar todo o risco da transação ao principal. Por quê? Porque o principal é risco neutro e risco para ele não é custo. Se ele passar o risco do principal para o agente o risco é custo. Então esse planejador estaria criando custo social, o que é claramente, né, desnecessário quando ele tem todos os instrumentos de planejamento à sua disposição. Bem, para que o agente se esforce, né, para que seja eficiente, que o agente trabalhe para o principal e se esforce, duas condições vão ser necessárias. A primeira, que ao se esforçar, trabalhando para o agente, para o principal, o agente seja capaz de gerar um excedente líquido, né, ou seja, uma diferença entre o produto esperado e o custo do esforço, maior ou igual à sua remuneração de reserva. Se esse termo do lado esquerdo for maior do que o termo do lado direito, significa o seguinte: o principal estaria disposto a abrir mão da parte, estaria disposto a pagar essa remuneração de reserva para o agente com 100% de certeza, desde que, como contrapartida, tivesse esse ganho esperado, dado pelo termo aqui à esquerda.
E a segunda condição é que o excedente gerado quando a gente se esforça, ou seja, a diferença entre o produto esperado quando a gente se esforça e o custo do esforço, o excedente bruto gerado quando a gente se esforça, seja maior ou igual ao excedente gerado pelo agente quando ele não se esforça. Isso indicando, né, que do ponto de vista social é ao menos tão bom que o agente se esforce comparativamente ao caso em que ele não se esforce. Se essas duas condições forem atendidas, é eficiente que o agente trabalhe para o principal e se esforce. Quando vai ser eficiente que o agente trabalhe para o principal e não se esforce? Bom, nesse caso é necessário, em primeiro lugar, que ao trabalhar para o principal e não se esforçar, o agente gere um excedente ao menos tão grande quanto a sua remuneração de reserva. Que o produto líquido do trabalho do agente, quando ele não se esforça, o produto líquido esperado, o produto esperado do trabalho do agente, quando ele não se esforça, seja maior ou igual à sua remuneração de reserva, e que o produto esperado do trabalho do agente, quando ele não se esforça, seja maior ou igual ao produto esperado do trabalho do agente, quando ele se esforça, líquido do custo do esforço. Nesse caso, o eficiente vai ser que o agente trabalhe para o principal, mas não se esforce. Finalmente, né, caso a remuneração de reserva seja superior à diferença entre o produto esperado do agente quando ele trabalha para o principal e se esforça, descontado o custo do esforço, né, e a remuneração de reserva também seja superior ao produto esperado do agente quando ele não se esforça, a solução eficiente vai ser simplesmente não fazer com que o agente trabalhe para o principal. Bem, o principal, ele não é o nosso planejador perfeito, ele não consegue observar o esforço do agente. Então, nesse caso, o que ele pode fazer? Caso o principal tenha o interesse em incentivar o agente a se esforçar, o que ele pode fazer é oferecer aquilo que a gente pode chamar de uma remuneração contingente ao produto. Se o produto for elevado, Y maiúsculo, ele pode oferecer uma remuneração elevada, Y maiúsculo. Caso o produto seja baixo, Y minúsculo, ele pode oferecer uma remuneração também mais baixa, W minúsculo. Okay? Bem, imagine que o agente então ofereça um esquema de remuneração condicional, né, ou contingente nesse sentido. O que o agente vai ter que fazer é decidir se aceita ou não essa proposta, e caso ele aceite a proposta, ele deve decidir se vai ou não se esforçar. Observem que essa proposta com salário contingenciado, né, ou seja, na qual o agente vai receber ou o salário W maiúsculo ou o salário W minúsculo, né, quando ela é feita ao agente, ela impõe um risco ao agente. Isso quer dizer que para aceitar essa proposta, o agente vai querer uma remuneração esperada, W minúsculo e W maiúsculo devem ser tais que a remuneração esperada desse agente seja suficiente para cobrir, além, né, da sua remuneração de reserva e de um eventual custo do esforço, caso a gente decida se esforçar, uma remuneração pelo risco assumido, né, que é o chamado prêmio do risco imposto ao agente. Né. Então, sabendo disso, se o principal não quiser, tá, que o agente se esforce, ele não deve oferecer uma remuneração contingenciado. De fato, ou se vocês quiserem, no nosso modelo, equivale a dizer que ele vai escolher W maiúsculo igual a W minúsculo. E de fato, se ele quiser obter o maior excedente possível, ele deve escolher, quando quer contratar o agente sem induzir ele ao esforço, deve escolher pagar ao esforço simplesmente sua remuneração de reserva, né? Ou seja, ele sugere ao agente que ele vai receber tanto ao trabalhar para o principal, quanto ele receberia em qualquer atividade alternativa. Bom, mas vamos ver o que acontece quando o principal oferece essa remuneração contingenciada ao esforço, sob que condições o agente vai aceitar ou não trabalhar para o principal e realizar o nível, o esforço, o nível 1 de esforço. Antes de prosseguir com essa análise, todavia, né, será conveniente fazer algumas definições e apresentar uma notação que deixará a interpretação econômica dos resultados que obteremos adiante mais fácil. Vamos chamar de remuneração esperada do agente, né, notada por WE, tá? E como uma função do W maiúsculo, W minúsculo e do nível de esforço, simplesmente como a esperança da remuneração do agente, ou seja, qual é a esperança estatística da remuneração do agente
quando ele se defronta com uma remuneração condicional W maiúsculo W minúsculo e resolve exercer o nível E de esforço, que pode ser 0 ou 1. Bom, essa remuneração esperada simplesmente é uma média entre W maiúsculo e W minúsculo, ponderada pelas probabilidades do esforço ser elevado e não do esforço ser elevado, perdão, né, do produto ser elevado e do produto ser baixo, né, que são essas probabilidades função do nível de esforço exercido, né. A utilidade esperada do agente, tá, é a esperança da utilidade do agente quando ele exerce o nível de esforço E, né, e se defronta com um esquema de remuneração condicional Wzão, Wzinho. Né. E, novamente vai ser simplesmente o quê? A média da utilidade que o agente teria caso exercesse o esforço E recebesse o salário, a remuneração elevada, vezes a probabilidade dele receber essa remuneração elevada, que é a probabilidade do produto ser elevado. Mas a utilidade que esse agente receberia caso ele exercesse o nível de esforço e sua probabilidade fosse baixa, mas vezes a probabilidade da sua remuneração ser baixa, que é 1 menos π como função do esforço elevado. Eu peço desculpas, deveria ter um π entre parênteses C para indicar que esse π aqui é função do esforço exercido pelo agente. Bom, podemos definir também, né, o conceito de equivalente seguro para esse agente, né? O equivalente seguro é a remuneração. Então imagine que o agente esteja exercendo um nível de esforço E, que pode ser 0 ou 1, como sabemos, né? Nesse caso, ele vai obter uma determinada utilidade esperada. A gente pode se perguntar, qual seria a remuneração que a gente deveria dar para esse agente para que, exercendo o mesmo nível de esforço, tá, ao receber essa remuneração com 100% de certeza, ele tivesse o mesmo nível de utilidade que está obtendo quando a sua remuneração é incerta, pode ser W maiúsculo ou W minúsculo. A resposta a essa pergunta é, como a gente sabe, da teoria da escolha envolvendo risco, o equivalente seguro desse agente, né? Bom, de fato vamos usar o equivalente seguro só como atalho, né, para definir um conceito que nós também conhecemos da teoria da escolha envolvendo risco, que é o prêmio do risco, né? O prêmio do risco simplesmente é a diferença entre a remuneração esperada do agente e o equivalente seguro do agente, né? E essa remuneração esperada e esse equivalente seguro vão estar associados, é claro, ao esquema de remuneração, né, definido pelos valores de W maiúsculo e W minúsculo, e ao nível de esforço que o agente vai exercer. Finalmente, de fato nós já definimos todas as variáveis que vamos precisar daqui para frente. Então vamos ver, né, sob que condições o agente vai aceitar trabalhar para o principal e vai se esforçar. A condição para que ele aceite trabalhar, as condições para que ele aceite trabalhar para o principal e se esforce, né, são as restrições de participação e de incentivo. A restrição de participação vai requerer que, ao trabalhar para o principal e se esforçar, o agente obtenha uma utilidade ao menos tão boa quanto sua utilidade de reserva, ou seja, a utilidade que ele obteria caso ele decidisse não trabalhar para o principal. E a segunda restrição é a restrição de compatibilidade de incentivo, ou perdão, vamos falar dessa segunda restrição daqui a pouquinho. A restrição de participação, ela pode ser traduzida em termos de valor esperado da remuneração do agente. O valor esperado da remuneração do agente, para atender à restrição de participação, ele deve cobrir 3 custos. O primeiro custo é o custo de oportunidade do agente, a remuneração de reserva. O segundo custo é o custo do esforço. Nós estamos imaginando que o agente vai trabalhar para o principal e esforçar-se. E o terceiro custo é o prêmio do risco, é o adicional que devemos dar à remuneração esperada do agente para que ele aceite trabalhar para o principal, né? Então, é uma compensação em termos de remuneração esperada para que o agente fique tão bem trabalhando para o principal quanto ele ficaria não trabalhando para o principal. Então, a remuneração esperada do agente, caso ele aceite trabalhar para o principal e decida se esforçar, deve ser ao menos tão grande quanto a soma de todos os custos envolvidos para o agente. O custo de oportunidade, o custo do esforço exercido, mais o prêmio do risco
imposto ao agente. Evidentemente, caso o principal queira obter o maior excedente possível, ele vai tentar atender essa restrição de participação com um sinal de igualdade, né? Ele vai igualar a remuneração, vai escolher W maiúsculo e W minúsculo, entre outras coisas, né? Com um valor exatamente exato para igualar a remuneração esperada do agente a esses três custos, né? Ou seja, apenas cobrir os custos da decisão do agente resolver trabalhar por ele. A segunda restrição, que é a restrição de incentivo, vai requerer que, ao trabalhar para o principal e se esforçar, o agente tenha uma utilidade esperada maior do que ele teria caso trabalhasse para o principal e não se esforçasse. Novamente podemos traduzir isso, né, em termos de remuneração, e a consequência vai ser o seguinte: o diferencial de salário esperado, né, quando o agente decide trabalhar para o principal e se esforçar, né, em comparação ao salário esperado que ele teria caso ele decidisse trabalhar para o principal, mas não se esforçasse, deve ser suficiente para cobrir o custo do esforço, né? E 2, esse custo de esforço vai ser ajustado pela variação no prêmio do risco do agente. Tá? Essa variação aqui ela é um pouco o valor dessa variação, ou seja, isso aqui é o que é? A variação do prêmio do risco do agente decorrente do fato do agente decidir esforçar-se, né? Então, quanto maior essa variação, maior vai ter que ser o ganho de remuneração esperada associado ao esforço. Bom, mas essa variação aqui, que é dada por esse termo apenas, né, apenas esse termozinho aqui destacado aqui, ela tem dois componentes, né? O primeiro componente é o prêmio do risco quando a gente trabalha para o principal e se esforça. E o segundo, o prêmio do risco quando a gente trabalha para o principal e não se esforça. Bem, como esses dois prêmios se relacionam vai depender de duas coisas, né? De como o esforço afeta a probabilidade do produto ser alto ou baixo e do formato da função de utilidade do agente. Então nós não podemos tirar conclusões genéricas acerca de qual é o sinal dessa expressão destacada no slide, né? Por exemplo, suponha que ao se esforçar, o agente consiga garantir que o produto vai ser elevado, Y maiúsculo, com 100% de certeza. Bom, nesse caso, o primeiro termo aqui, o prêmio do risco, quando a gente se esforça, vai para zero, porque esforçando-se o agente sabe que o produto vai ser elevado e que, portanto, a remuneração dele vai ser com 100% de certeza W maiúsculo, né? Se, ao não se esforçar, tá, o produto vai ser elevado ou baixo, né, com alguma probabilidade positiva para os dois casos, o prêmio do risco, quando a gente não se esforça, vai ser positivo. Essa diferença aqui vai ser negativa. Nesse caso aqui, o ganho de remuneração, se for esse o caso, o ganho de remuneração que o agente espera receber ao exercer o esforço, pode ser menor do que o custo do esforço. Por quê? Porque ele tem um benefício adicional ao exercer o esforço, que é eliminar o risco, né, envolvido na sua remuneração. A gente pode ter uma situação contrária a essa, né? Pode acontecer que quando o agente não se esforça, tá, o produto vai ser baixo com 100% de certeza. E nesse caso, quando a gente não se esforça, a remuneração esperada dele vai ser o W minúsculo, mas ela vai ser dada sem risco algum, simplesmente porque ele tem certeza que vai receber W minúsculo. Então, o segundo termo dessa expressão, desse trecho da expressão destacado aqui, né, que eu estou passando o mouse em cima, esse segundo termo vai ter valor zero. O prêmio do risco quando a gente não se esforça vai ser zero. Assumindo que o prêmio do risco quando a gente se esforça seja positivo, porque nesse caso nem a probabilidade do produto ser elevado é de 100%, nem de ser baixo é de 100%. Então nesse caso aqui, para induzir que o agente se esforce, o ganho de remuneração esperada do agente quando ele se esforça deve ser maior do que o custo do esforço, né? Porque deve compensar também o fato de que haverá esse custo adicional, né, de carregar um risco que até então não existia. Bem, mas o mais interessante para a gente, pelo menos para a nossa análise conceitual, é efetivamente essa restrição de participação.
É essa restrição de participação e a constatação de que, se caso o principal queira se apropriar da maior parte possível do excedente, ele deve atender a essa restrição com igualdade, ou seja, ele vai escolher o salário esperado, né, como sendo igual à soma dos três custos que vão ser arcados pelo agente: o custo de oportunidade, mais o custo do esforço, mais o prêmio do risco. Então, vamos imaginar qual que é o melhor contrato possível, né, para o principal, caso ele queira contratar o agente e induzi-lo ao esforço. Bom, nós acabamos de falar qual que é o melhor contrato possível para o principal, né? Ele deve escolher W maiúsculo e W minúsculo de modo a atender a restrição de incentivo. Enfim, isso vai depender dos formatos, da função de utilidade, de como o esforço afeta as probabilidades do produto ser bom, tá? Mas e vai, dada ao atendimento à restrição de incentivo, ele deve escolher, tá, um par de salários contingentes, vamos chamar de W maiúsculo chapéu e W minúsculo chapéu, que seja tal que a remuneração esperada do agente cubra aqueles três custos do agente, né, sem os quais, caso eles não sejam cobridos, o agente não aceita trabalhar para o principal. Então, o principal deve escolher a restrição de participação com sinal de igualdade, né? E o ganho do principal, nesse caso, vai ser igual a quê? Vamos notar esse ganho por G de 1, né? G de quando o nível de esforço é 1, ganho de quando o nível de esforço é 1, simplesmente pela diferença entre o quê? O produto esperado, né, que vai ser apropriado pelo agente, menos a remuneração esperada, vai ser apropriado, perdão, o produto esperado que vai ser apropriado pelo principal, menos a remuneração esperada do agente, né? Menos o custo de oportunidade do agente, menos o custo do risco, menos o custo associado, né, à compensação pelo fato de que, e eu vou ter que repetir novamente minha frase, o produto esperado quando a gente se esforça, menos o custo de oportunidade do agente, menos o custo do esforço e menos, né, o custo do risco assumido pelo agente, né, ou seja, o prêmio do risco associado a esse esquema de remuneração variável quando o agente se esforça. Bom, esse ganho esperado deve ser comparado com o ganho esperado que o principal teria caso ele quisesse contratar o agente sem induzi-lo ao esforço. Nós vimos que nesse caso ele deve oferecer apenas ao agente, né, uma remuneração tão boa quanto a remuneração de reserva. Ele sabe que nesse caso o agente vai aceitar trabalhar para ele, mas não vai se esforçar. E o ganho esperado do principal, né, vamos notar por G de 0, G de quando o esforço é 0, vai ser o produto esperado quando a gente não se esforça, menos, né, a remuneração de reserva que o principal vai ter que pagar para o agente para que ele aceite trabalhar para ele. Portanto, para decidir se deve ou não oferecer, né, um esquema de remuneração contingente que induza o agente a se esforçar, o principal deve comparar esses dois ganhos, né? Mais especificamente, né, vale a pena para o principal, tá, oferecer ao agente, né, uma remuneração que induza o agente a se esforçar, quando essa remuneração, calculada nos níveis ótimos, né, W maiúsculo chapéu e W minúsculo chapéu, sejam tais que, em primeiro lugar, o produto esperado, né, quando o agente se esforça, seja suficiente para cobrir o custo, né, que vai ter que ser de ressarcimento do agente, de ressarcimento esperado do agente, ou seja, o custo de oportunidade do agente, mais o custo do esforço exercido, mais o prêmio pelo risco assumido, né? E, em segundo lugar, o produto esperado quando o agente se esforça, né, quando no esquema de remuneração que induz o agente a se esforçar, colocando de uma maneira mais precisa, o ganho do principal no esquema de remuneração que induz o agente a se esforçar, deve ser maior ou igual ao ganho do principal no esquema de remuneração que não induz o agente a se esforçar. Fazendo a diferença, né, de G1 menos G0, nós ficamos com, e deixando ela maior do que 0, a gente pode expressar isso de uma maneira interessante, né? Isso quer dizer o seguinte, para que o principal queira contratar o agente e induzi-lo ao esforço, o ganho de produto esperado quando o agente se esforça, ou seja, YE de 1 menos YE de 0, tem que ser maior
do que o custo que é associado ao aumento na remuneração do agente, que é preciso ser feita na remuneração esperada do agente, que é preciso ser feita para que ele aceite trabalhar para o principal esforçando-se, né? E esse ganho tem que ser igual ao quê? Ao custo do esforço mais o custo do prêmio assumido. Essas duas condições são as condições para que vale a pena para o principal oferecer para o agente um esquema de remuneração que o induza a esforçar-se. Caso o ganho esperado do agente, quando o ganho esperado do principal, quando o agente não se esforça, seja superior, né, ao ganho esperado do principal, quando ele oferece um esquema de contrato que induza o agente a se esforçar, ou seja, caso o ganho de produto esperado, né, quando o agente deixa de não estava se esforçando e passa a se esforçar, não seja suficiente, né, para gerar um aumento de valor correspondente ao aumento necessário na remuneração esperada do agente para induzi-lo a fazer o esforço, né? Ou seja, o custo do esforço mais o prêmio pelo risco do esforço, caso isso não ocorra, tá? Mas o ganho esperado do principal quando a gente não se esforça seja maior do que zero, então nesse caso aqui, o que o principal deve fazer é contratar o agente com uma remuneração fixa, sem induzir o esforço, né? Evidentemente, se nenhuma das duas condições aqui apresentadas, né, elas se verificarem, o principal deve desistir de contratar o agente não vai ser contratado de modo algum. Bem, nesse slide aqui nós colocamos, né, lado a lado, né, acima e abaixo, mais especificamente, as condições para que, sob as quais o agente deveria ser contratado e esforçar-se sob a ótica da eficiência, essas duas primeiras, e sob a ótica, né, da viabilidade contratual, dado o tipo de informação disponível para o principal. Então nós vimos, sob a ótica da eficiência, a primeira condição era que o produto esperado, quando o agente se esforça, fosse superior ao custo de oportunidade do agente mais o custo do esforço. Quando a gente está pensando se vale a pena ou não para o principal contratar o agente, induzi-lo ao esforço, dada a limitação que ele tem, que ele não é capaz de observar diretamente o esforço, o que nós vimos é que, para que vale a pena para o principal contratar o agente e induzi-lo ao esforço, seria necessário que o produto esperado cobrisse não apenas o custo de oportunidade mais o custo do esforço, mas um custo adicional que é dado pelo prêmio do risco, que tem que ser repassado para o agente para gerar o mecanismo de incentivo, porque o principal não é capaz de observar diretamente o esforço. Então o que a gente pode ver é que essa condição aqui embaixo, né, ela é mais restritiva do que a condição aqui em cima. Pode ser que haja situações em que a condição de cima, a condição de eficiência, seja atendida, e a condição sobre a qual o principal decidirá contratar o agente para induzir o esforço não seja atendida. Então seria eficiente que o agente trabalhasse para o principal e se esforçasse, mas em virtude do fato de que ao gerar um mecanismo de incentivo, o principal ele passa risco ao agente e portanto passa custo ao agente, esse mecanismo não se torne viável, né? A mesma coisa vai acontecer quando a gente olhar, né, as condições relacionadas à restrição de incentivo, né? Que era para gerar, do ponto de vista da eficiência, para gerar quando a gente tem informação perfeita, para valer a pena gerar um incentivo para que o agente se esforce, basta que o aumento de produto esperado, né, quando o agente se esforça, ele seja, como talvez vocês tenham ouvido, eu tive que pausar a gravação porque meu celular tocou. Assim como acontece às vezes em sala de aula, também acontece durante a gravação. Vou deixá-lo no modo silencioso para continuar. Muito bem, gente. Então nós estamos falando, né, para que, comparando, né, as condições nas quais é eficiente que o agente se esforce e trabalhe para o principal, e as condições nas quais vai ser viável, através do mecanismo contratual disponível para o principal, induzir, né, o agente a trabalhar para ele e se esforçar. Então, do ponto de vista da eficiência, agora olhando para a segunda condição, o ganho de produto esperado decorrente do fato do agente escolher se esforçar, ele deve ser maior do que o custo do esforço, né? Mas
do ponto de vista da viabilidade contratual, esse ganho esperado deve ser maior do que o custo do esforço, mais novamente o custo do risco que vai ter que ser repassado para o agente. Então a gente pode ver que as restrições, né, que garantem, né, que o principal tem interesse em contratar o agente e induzir ao esforço, essas duas aqui embaixo, são mais restritivas do que as duas aqui em cima. Isso quer dizer que pode acontecer de que o agente não seja contratado quando o resultado ótimo seria que o agente fosse contratado e se esforçasse. Pode acontecer que o agente seja contratado, mas num esquema que não o induza ao esforço, quando do ponto de vista da eficiência, o resultado ótimo seria que ele fosse contratado e exercesse o esforço. Por isso, né, já temos uma indicação de que a existência de ação oculta pode gerar ineficiências, né? Adicionalmente, né, mesmo que ocorra que seja ótimo que o agente seja contratado e exerça o esforço, né, que se esforce, tá? E as vantagens disso são tão grandes que as condições para que vale a pena para o principal fazer esse contrato que induza ao nível ótimo de esforço do agente, ainda assim há um custo de eficiência, simplesmente porque uma parte do risco para que o incentivo ocorra, uma parte do risco que estava sendo assumida pelo principal, que não vê custo algum em assumir esse risco por ser risco neutro, essa parte seja repassada ao agente, que vai ver custo nesse risco assumido, e portanto eu vou ter uma perda de eficiência nessa passagem. Vamos ilustrar o que discutimos até agora através de um exemplo, né, dado pela questão 12 da ANPEC, né, questão 10 da ANPEC de 2012. O enunciado, né, como vocês estão vendo, é o seguinte: um trabalhador pode realizar 2 níveis de esforço quando contratado por uma fábrica, alto ou baixo. A probabilidade de ocorrerem erros de produção é condicional ao nível de esforço do trabalhador. Se o trabalhador realiza o esforço alto, a probabilidade de erro é de 25%, ou 1/4. E se o trabalhador realiza o esforço baixo, a probabilidade de erro se eleva a 75%, 3/4. A função de utilidade do trabalhador é representada por essa expressão: 100 menos 10 sobre W menos E, em que W é o salário do trabalhador e E é o nível de esforço, que assume o valor E igual a 2 no caso do trabalhador realizar o esforço e E igual a 0 no caso do trabalhador não realizar o esforço. O texto está transcrito erroneamente aqui nesse trechinho aqui devia aparecer um não, né, entre trabalhador e realizar. Enfim, o que a gente pode ver primeiramente nesse enunciado é que ele está supondo novamente, né, uma variável aí que possa assumir só 2 valores, mas diferente da gente, né, idiosincraticamente, no enunciado E pode assumir o valor 0 ou o valor 2. Né? Na prática, a ideia é de que exercer o esforço implica um custo em termos de utilidade igual a 2 unidades de utilidade. Né? Bem, a única oportunidade de trabalho existente no mercado é dada por esse posto na fábrica. O valor do produto depende de seu estado, ou seja, se o produto estiver perfeito, o fabricante consegue vendê-lo a R$20 a unidade. E se o produto apresentar algum defeito devido aos erros de produção, o produto não é vendido e, portanto, seu valor é 0. Sabendo que o fabricante é neutro ao risco e maximiza o lucro esperado, conhecendo as restrições do trabalhador, assinale verdadeiro ou falso. E seguem-se uma série de itens para a gente assinalar verdadeiro ou falso, mas antes disso, né, vamos tentar determinar, né, se nessas condições vale a pena o fabricante contratar o trabalhador com algum esquema de incentivo que o induza a exercer o esforço elevado, ou se vale a pena contratar o trabalhador sem incentivo algum, para que ele não se esforce. Na verdade, para a gente chegar à resposta do gabarito desse exercício, e de fato para chegar a alguma resposta, nós vamos precisar supor que a utilidade de reserva do agente seja igual a 0. Né? Porque observe a nossa função de utilidade aqui. Né? Se ele não tiver nenhuma atividade alternativa, né? Isso quer dizer, se ele não trabalhando para o principal ele recebe um salário igual a 0, a função de utilidade dele, quando ele não trabalha para o principal, não é definida. Né? Se vocês pensarem, o limite quando o W tende a 0 pela direita dessa função aqui, vai ser menos infinito, ou seja, a utilidade dele quando ele não trabalha para o principal seria menos infinito. E isso não vai, se a gente pressupuser isso, né, nós vamos ter dificuldade em definir os valores
que vão ser cobrados no itens e não vão chegar às respostas do gabarito. Tá? Como a gente está pegando esse exemplo mais como ilustração, vamos assumir, como foi feito implicitamente, né, pelo examinador, que a utilidade de reserva do agente, né, seja igual a zero. Tá? Então vamos ver, em primeiro lugar, sob que condições, né, o principal consegue contratar o agente, tá, sem oferecer incentivo algum. Então ele vai chegar para o agente e oferecer, no caso o agente é o trabalhador, né, e o principal fabricante, ele vai oferecer para o trabalhador um salário W0 que seja suficiente para cobrir a utilidade de reserva do trabalhador, que faça com que ele fique tão bem, né, quanto estaria não trabalhando para o principal. Então, como a função de utilidade era 100 menos 10 sobre W menos E, mas o E vai ser igual a zero, a utilidade do trabalhador, quando ele recebe um salário W0, né, e não se esforça, vai ser 100 menos 10 sobre W0. Essa utilidade tem que ser maior ou igual a zero. Caso o principal queira maximizar a sua captura do excedente, ele vai fazer, escolher W0 de modo a fazer com que essa utilidade seja exatamente igual a zero. Então, resolvendo essa equação para W0, nós chegamos a W0 igual a 1 sobre 10. Se o principal oferecer para o agente, no caso o trabalhador, uma remuneração maior ou igual a 1/10, o agente vai aceitar trabalhar para o principal. Okay? O ganho esperado do fabricante, né, ou seja, o nosso agente nesse caso, vai ser o quê? Bom, 1/4 de 20 é o produto esperado do fabricante. Né? Quando o agente trabalha, o trabalhador aceita trabalhar para o fabricante e não se esforça, a gente viu que a probabilidade do produto não ter falhas era de 1/4 e que o valor do produto nesse caso era de R$20. Então vai ser 1/4 de R$20. Né? Os outros 3/4, né, ou seja, o produto vai ter falha com probabilidade de 3/4, mas quando o produto tem falha, o valor dele é zero, então a gente nem precisa colocar isso nessa expressão. Né? Bom, o ganho esperado do fabricante então vai ser 1/4 de 20 menos o que ele vai ter que pagar para o trabalhador, que é 1 sobre 10. Né? Portanto, o ganho esperado dele vai ser 1/4 de 20 menos 1 sobre 10, 5 menos 1/10, né? Que é igual a 4,9 ou 49 décimos, caso vocês prefiram. Agora vamos ver qual deve ser o esquema de remuneração condicionado que induza o agente a se esforçar. E vamos calcular qual seria o ganho do principal nesse esquema de remuneração. Comparando esse ganho com o ganho quando ele não induz o agente a se esforçar, a gente sabe que o principal qual que deve ser o esquema de contratação escolhido pelo principal. Né? Bom, caso o principal queira que o agente trabalhe para ele e se esforce, ele vai ter que atender às duas restrições. A primeira delas, vamos colocar aqui, a restrição de participação. A restrição de participação diz que a utilidade esperada do agente, quando ele trabalha para o principal e se esforça, tem que ser maior ou igual à sua utilidade de reserva. A utilidade de reserva é zero. Né? Bom, quando o agente se esforça, existe uma probabilidade de 3/4 de que o produto não tenha falhas. Vamos assumir ou vamos convencionar que o principal vai pagar para o agente uma remuneração W1, tá? Caso o produto não apresente falhas. Tá? O W1 aqui corresponde ao que nos nossos slides, né, era o nosso W maiúsculo. Eu só estou usando o W1 porque é a anotação que vai aparecer na redação da questão um pouquinho mais para frente. Tá? Então, com 3/4 de chance, o agente vai receber uma remuneração W1 e a sua utilidade vai ser igual a quê? 100 menos 10 sobre W1 menos 2. Visto que o agente se esforçou, eu preciso descontar esse custo do esforço menos 2 aqui. Né? Mas ele vai ter 1/4% de chance de que, apesar do esforço, o produto apresente algum defeito. Né? E nesse caso, ele vai receber um salário, vamos chamar o salário que ele vai receber contingente ao produto ter defeito, de W2. W2 deve ser menor do que W1. Né? Nesse caso, a utilidade, quando o agente se esforça e recebe essa remuneração W2, a sua utilidade vai ser 100 menos 10 sobre W2 agora, né, menos 2. Tá? 3/4 de 100 menos 10 sobre W1 menos 2, mais 1/4 de 100 menos 10 sobre W2 sobre 2, é a remuneração esperada do agente. Essa remuneração deve ser maior ou igual a zero. De fato, caso o principal queira se apropriar da maior parte possível do excedente, né, ou de todo o excedente, ele deve fazer essa remuneração exatamente igual a zero. Né? Bom, mas resolvendo essa desigualdade, né, ou simplificando essa desigualdade, ou rearranjando, melhor ainda, rearranjando essa desigualdade,
a gente pode ficar com essa expressão aqui, tá? Essa expressão aqui não tem nada de interessante do ponto de vista de interpretação, mas vai ser útil do ponto de vista da solução do nosso exercício, né? De encontrar os valores ótimos de W1 e W2 do ponto de vista do principal, tá? De fato, nós precisamos, como nós temos duas variáveis, né? Ainda que eu reduza essa inequação a uma equação, eu tenho duas variáveis, preciso de mais uma equação para achar o valor dessas duas variáveis. Essa outra equação é dada pela restrição de incentivo, né? A restrição de incentivo, ela requer que a remuneração, que a utilidade esperada do agente ao trabalhar para o principal e se esforçar, que é dada, como nós vimos, né, por 3/4 de 100 menos 10 sobre W1 menos 2, mais 1/4 de 100 menos 10 sobre W2 menos 2, seja maior do que a utilidade esperada do agente quando ele não se esforça, né? Quando o agente não se esforça, ele tem uma chance de 1/4 de receber a remuneração W1, né? Porque com 1/4 de chance o produto não vai apresentar falhas e o principal promete pagar essa remuneração W1 caso o produto não apresente falhas. Nesse caso, a utilidade do agente vai ser 100 menos 10 sobre W1. Por que eu não estou tirando 2 desse lado aqui? Porque aqui eu estou assumindo que o agente não se esforçou, então não há o custo de utilidade do esforço nesse caso aqui. Mas com 3/4 de chance, né, o produto vai apresentar falhas, né, caso o agente não se esforce. E nesse caso, a utilidade do agente vai ser 100 menos 10 sobre W2. Então, esse termo à direita da desigualdade representa, né, a utilidade esperada do agente caso ele não se esforce. A restrição de incentivo requer que essa inequação aqui seja atendida, né? Simplificando essa inequação, nós podemos chegar a essa expressão: 10 menos W2, 10 sobre W2 menos 10 sobre W1 tem que ser maior ou igual a 4. Né? Bem, o principal, ele quer induzir o agente a se esforçar, né? Ele sabe que para induzir o agente a se esforçar, ele tem que aumentar a remuneração esperada do agente para compensá-lo pelo custo do risco que ele repassa pelo esquema de remuneração contingenciada. Para fazer isso, né, ele quer que esse custo seja o menor possível. O menor custo possível, de risco menor possível, é aquele que faz com que a diferença entre a remuneração, caso o produto seja elevado, W1, e caso o produto seja baixo, W2, seja a menor possível. Né? Se a diferença entre W1 e W2 é a menor possível, tá? Essa diferença aqui também deve ser a menor possível. E, portanto, ele deve atender essa restrição aqui com igualdade. Então, nós chegamos à conclusão que 10 sobre W2 menos 10 sobre W1 tem que ser igual a 4 no esquema ótimo para o principal, quando ele deseja contratar o agente e induzi-lo ao esforço. Vamos substituir essa restrição aqui, né, na restrição de participação. Novamente lembrando que essa restrição também vai ser atendida por igualdade. Né? E eu vou ter 10 sobre W2 menos 10 sobre W1 igual a 4, pela nossa restrição de incentivo, né? E portanto 98 menos 3/4 de 4 tem que ser igual a 0, né? O que vai nos levar ao resultado de que W1 tem que ser W2 tem que ser igual a 10 sobre 101 e W1 tem que ser igual a 10 sobre 97. Esse é o esquema ótimo de remuneração para o principal quando ele quer induzir o agente a trabalhar para ele se esforçar. W1 corresponde ao que no nosso material anterior, ao nosso W maiúsculo chapéu. E o W2 corresponde ao nosso W minúsculo chapéu. Qual que vai ser o ganho esperado do principal quando ele pratica esse tipo de remuneração? Bom, a gente pode substituir, né, W1 igual a 10,97 e W2 igual a 10 101 avos na fórmula, né, do ganho esperado do principal. Quando G de 1, passei dessa expressão, passei aqui, deve estar aqui. Não, nós temos que jogar agora, né? Nós podemos jogar essa expressão, esses valores aqui, nessa expressão aqui. Esse aqui é o ganho esperado do principal, né?
Então, fazendo as contas, tá? Nós vamos chegar a um número não muito bonito, né? O ganho esperado do principal, quando ele induz o agente a se esforçar, tá? Vai ser de aproximadamente 14,95, né? Embora esses números fiquem um pouco sujos, né? Deve ficar claro, observando esse valor, que 3 quartos de 20 menos 3 quartos de 10,97 avos mais 1 quarto de 10 101 avos, né? Avos vai ser um número 10,97 avos é um número muito próximo de 1/10 e 10 101 avos também é um número muito próximo de 1/10, né? Então 3 quartos de 20 é 15, tá? Vai ser algo menor do que 15 menos 1/10, né? O valor que a gente deve obter, o ganho esperado deve ser algo maior do que 15 menos 1/10, portanto algo superior a 14,9, né? Que é o que basta para a gente ter de referência. Por quê? A gente pode ver que esse ganho esperado certamente vai ser maior do que o ganho esperado quando o agente não induz, quando o principal não induz o agente a se esforçar, que vai ser igual a 4,9. Portanto, o principal vai preferir induzir o agente a se esforçar. Então a gente pode concluir que dados os dados desse exercício, tá? O equilíbrio contratual vai se dar quando o principal oferece esse esquema de remuneração contingente, né? Ou seja, se o produto não tiver falhas, ele vai pagar 10,97 avos, se ele tiver falhas, 10 101 avos, tá? E o agente vai aceitar trabalhar para o principal e se esforçar. Okay? Bom, com isso a gente pode responder os itens, né, da questão. Né? Então o item 0 diz o seguinte: o trabalhador irá sempre preferir realizar o nível de esforço baixo. É falso, né? Nós acabamos de ver que efetivamente no equilíbrio contratual o trabalhador vai realizar um nível de esforço elevado. O fabricante irá sempre preferir que o trabalhador realize o esforço baixo, pois o contrato que induz o trabalhador a realizar o esforço alto é muito desfavorável. Novamente nós vimos que é o contrário disso, né? Nesse caso, o contrato que induz o trabalhador a realizar o esforço alto é mais favorável do que o que induz o trabalhador a realizar o esforço baixo. Portanto, é falso novamente, né? Poderia ser verdadeiro, a gente teve que fazer as contas para checar isso aqui. Caso o fabricante queira que o trabalhador realize o esforço baixo, deverá pagar salários distintos para cada estado de natureza, mas inferiores ao contrato proposto no caso de induzir o esforço alto. Novamente é falso, que se o trabalhador quer que o trabalhador realize o esforço baixo, o mais barato, se o fabricante quer que o trabalhador realize o esforço baixo, o mais barato para ele é oferecer uma remuneração fixa igual à remuneração de reserva do trabalhador. Nesse caso ele não tem que abrir mão, né, no seu ganho esperado, do custo do prêmio do risco imposto ao trabalhador, né? Portanto, novamente está falsa essa afirmação. Item 3. O salário pago para que o trabalhador realize o esforço baixo é dado por W igual a 10 sobre 100. Bem, nós vimos que o salário pago para que o trabalhador realize o esforço alto era W igual a nós chamamos de W0, né? Era igual a 1 sobre 10, mas 10 sobre 100 é exatamente igual a 1 sobre 10, portanto é verdadeiro. Item 4. O vetor de salários ofertado ao trabalhador para que este realize o esforço alto é dado por W1 igual a 10,97 avos e W2 igual a 10,101 avos, em que o W1 é o salário no estado de natureza em que não ocorrem erros de produção e W2 é o salário no estado de natureza em que ocorrem erros de produção. Isso é verdadeiro, porque exatamente são os números aos quais a gente chegou ao resolver o exercício. Pois bem, com isso terminamos, né, a primeira parte dessa aula, que vai estar contida em um vídeo separado. A próxima parte da aula, está contida em outro vídeo, vai lidar com o fenômeno de tipo oculto. Vamos fazer uma pausa, tome um café e depois pode voltar para a segunda parte da aula.